Olá, bem-vindo ao Como Assim? Hoje vamos explorar a região Nordeste do Brasil, que é uma das mais ricas em cultura e diversidade do país. Composta por 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O Nordeste é famoso por suas praias paradisíacas, festas populares vibrantes e uma culinária que faz jus à reputação brasileira de sabores únicos. Historicamente, o Nordeste desempenhou um papel crucial na formação do Brasil, sendo inicialmente colonizado pelos portugueses, principalmente devido à produção de cana-de-açúcar. Essa herança colonial deixou marcas visíveis na arquitetura, na música e nas tradições locais. A região é palco de festas icônicas, como o Carnaval de Salvador, conhecido por suas multidões animadas e ritmos contagiantes, e o São João, uma celebração colorida das festas juninas que ressalta as tradições nordestinas. Além disso, o Nordeste é abençoado por uma natureza exuberante, incluindo o incrível Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, as falésias da Praia de Pipa e os recifes de coral em Porto de Galinhas. A região Nordeste tem se destacado em setores como turismo, agricultura e energia renovável, evidenciando seu potencial de desenvolvimento. Mas nem sempre foi assim. Vamos conhecer um pouco mais da história da região e os desafios socioeconômicos enfrentados ao longo dos anos. A história do Nordeste brasileiro remonta ao período de colonização, quando os portugueses chegaram às terras tupiniquins no século XVI. Inicialmente, a região era foco da exploração do pau-brasil, uma valiosa madeira utilizada na fabricação de corantes. Posteriormente, a economia nordestina se voltou para a produção de cana-de-açúcar. Durante o auge da produção açucareira nos séculos XVI e XVII, o Nordeste era a joia da coroa portuguesa. Grandes engenhos surgiram, e a região se tornou um centro econômico crucial para o Império Colonial. No entanto, esse modelo econômico baseado na monocultura e na escravidão trouxe desafios, como as invasões holandesas no século XVII. Com o declínio da produção de açúcar no final do século XVII, a região Nordeste enfrentou períodos de estagnação econômica. No século XIX, a produção de algodão e a expansão da pecuária trouxeram novos ares à região. Mas foi com a industrialização no século XX que novas dinâmicas começaram a moldar o Nordeste. Ao longo da história, a região Nordeste experimentou ciclos de secas prolongadas, levando a migrações em massa de comunidades rurais em busca de condições mais favoráveis. Ao longo do século XX, a região experimentou migrações internas significativas, com nordestinos buscando oportunidades em outras partes do país, especialmente nas regiões mais industrializadas. Esse fenômeno, conhecido como êxodo rural, teve impactos sociais e econômicos profundos. Diversos projetos governamentais foram implementados para lidar com a seca, como a construção de açudes e barragens para armazenar água e garantir o abastecimento durante períodos de escassez. Durante os períodos de seca, programas sociais foram criados para fornecer auxílio às comunidades afetadas, incluindo distribuição de alimentos, assistência médica e apoio financeiro. Nesse contexto, especialmente nas áreas de secas e conflitos sociais, surgiram grupos de bandoleiros nômades que vagavam pelo sertão nordestino, conhecidos como cangaceiros. O cangaço teve origens complexas, com fatores como seca, pobreza, injustiças sociais e falta de presença estatal contribuindo para o surgimento desses bandos. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, líder de um dos grupos mais temidos. Os cangaceiros eram conhecidos por suas roupas distintivas, armamento pesado e pela prática de saques, muitas vezes justificados como uma forma de luta contra a opressão. Lampião, em particular, ganhou notoriedade por sua habilidade tática, conhecimento do terreno e uma espécie de código de ética peculiar. O cangaço chegou ao auge nas décadas de 1920 e 1930, mas encontrou seu fim trágico em 1938. Quando Lampião e seu grupo foram emboscados e mortos pela polícia em Angicos, no estado de Sergipe. Esse episódio marcou o declínio do cangaço como fenômeno social, à medida que o governo intensificou esforços para conter esses bandos. O cangaço deixou um legado complexo na cultura nordestina. Enquanto alguns veem os cangaceiros como bandidos cruéis, para outros, eles representam uma espécie de resistência contra a opressão e injustiças sociais. Hoje, o cangaço é frequentemente lembrado em festivais culturais, na literatura e em museus dedicados à história do Nordeste.
O legado dos cangaceiros permanece vivo na memória coletiva, e há esforços para reinterpretar essa parte da história sob diferentes perspectivas. Apesar de não existir mais o cangaço como fenômeno social ativo, os desafios socioeconômicos persistem em algumas áreas do Nordeste, destacando a necessidade contínua de desenvolvimento e atenção do poder público para questões como pobreza, seca e desigualdade social. A cultura do Nordeste brasileiro é rica, diversa e profundamente enraizada, refletindo uma fusão de influências indígenas, africanas e europeias. A região preserva a memória da cultura antiga através da música e dança. O forró, o baião e o chachado são gêneros musicais e danças tradicionais que se originaram na região, e as festas juninas celebram as tradições religiosas e culturais, com quadrilhas, comidas típicas e muita animação. Além da arte popular, como os bordados coloridos e esculturas em barro, que é uma forma de expressão artística única. A literatura de cordel, com seus folhetos rimados e ilustrações, conta histórias populares e mitos regionais. Festivais culturais mantêm tradições vivas, promovendo a preservação e celebração da cultura nordestina. A integração com novas expressões culturais é evidente na música, na arte contemporânea e nas manifestações urbanas, onde a tradição se encontra com a inovação. A cultura do Nordeste é um mosaico dinâmico, onde o antigo e o moderno coexistem, enriquecendo a identidade cultural da região e contribuindo para a diversidade cultural do Brasil como um todo. Hoje, a região Nordeste continua a ser uma fonte rica de cultura, um tesouro de atrativos turísticos, tradições e belezas naturais, com uma história que reflete a complexidade e a diversidade do Brasil como um todo. Suas cidades históricas com arquitetura colonial, igrejas barrocas e ruas de paralelepípedo, e o Pelourinho em Salvador, que é um patrimônio mundial da Unesco, atraem visitantes de todo o mundo. Os visitantes também vão em busca de paisagens deslumbrantes e atividades aquáticas. A Chapada Diamantina na Bahia e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, oferecem trilhas, cachoeiras e formações geológicas impressionantes. As praias do Nordeste são mundialmente famosas pela areia branca, águas cristalinas e coqueirais. E como não destacar a gastronomia? A culinária nordestina é uma atração por si só, com pratos como acarajé, tapioca, muqueca e outras delícias regionais. A região do Nordeste brasileiro tem muito a oferecer a quem deseja explorar suas belezas e mergulhar em sua rica herança. E você? Já teve a chance de visitar o Nordeste do Brasil? Compartilhe sua experiência favorita. Ou qual atração turística você mais gostaria de conhecer? Obrigada por assistir e te espero no próximo vídeo.